Para quem não me conhece, eu sou a Luísa Bortoli, artista da dança, e recentemente eu criei esse canal no YouTube. Se puder, se inscreva para ver mais o meu trabalho. Hoje, então, eu vou falar um pouquinho de como foi a minha trajetória para chegar até onde eu me encontro hoje enquanto artista. Na época, quando eu tinha uns 3 para 4 anos de idade, foi quando meus pais conversaram, e eu lembro até hoje, no dia que minha mãe veio e perguntou: filha, você gostaria de dançar? E eu lembro que na hora eu pensei, assim, era criança, né? Pensei, bom, não sabia muito bem nem o que era isso, assim, mas eu falei, tá, mãe, vou experimentar. E então ela me colocou na aula de balé, era um balé básico, assim, né? E eu lembro que logo de cara, assim, eu percebi que era uma coisa que, nossa, eu parecia que ia amar fazer aquilo, assim. E eu adorava me encontrar com as gurias, e eu sempre tava numa turma. Eu era a menorzinha de todas no começo, assim, sabe? Então a minha turma era sempre de meninas mais velhas. Mas aquilo foi uma coisa que foi me amadurecendo de um jeito interessante, assim, que hoje eu diria que me fez muito bem, assim, tanto enquanto pessoa, por poder estar junto com outras pessoas mais velhas que talvez fossem me dando exemplos, ou eu podendo conviver com pessoas que não estavam necessariamente a minha faixa etária. E passado isso, foram vários anos em que eu fui dançando balé, então fui crescendo, continuei na mesma escola de dança com a minha professora querida, que eu amo, a Liliana Rosa, que foi uma pessoa muito, muito importante para mim nessa área da dança, porque além de ser uma amiga, né, ela foi uma pessoa que sempre me motivou muito, assim, a me expressar enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto bailarina. Ela sempre foi essa pessoa que deu muita atenção para a técnica, mas muito mais ainda para a expressão de tudo que uma pessoa é, assim, e poder se expressar dessa forma na dança. Então, muito obrigada, Leila, se você estiver vendo isso. Muitas saudades suas, inclusive. E aí fui dançando, fui entrando, continuei no balé, daqui a pouco comecei a dançar jazz. Na minha escola também tinha dança do ventre, uma época também tinha dança, na época chamava de dança de rua, acho que hoje em dia já não se chama mais assim, é hip hop, street dance. Então eu fui dançando um pouquinho de cada coisa, assim, né? Eu lembro que os espetáculos de fim de ano, assim, era tanta coreografia que às vezes dançava 5, 6, 7 coreografias, que terminava uma, tinha 10 segundos, 15 segundos para se trocar para a próxima coreografia. Mas era uma coisa que eu amava fazer naquela época, assim, e que foi vindo ao longo do tempo, assim. E aí chegou uma época, quando eu estava um pouco mais velha, que eu também fazia aula na minha escola de dança mesmo, e também na escola regular. Tinha aula de dança também, então eu fazia lá também. E então eu dançava a semana inteira, cada dia uma coisa diferente, assim. E aí quando eu tava mais adolescente, a Liliana, de novo, né, ela começou a trazer pra gente essa ideia, esse conceito da dança contemporânea, que na época era algo bem novo, assim. E eu lembro que comecei a me apaixonar muito por aquela coisa, assim, de você poder realmente se desligar um pouco da técnica, buscar outras formas de se expressar com o corpo, sem ter toda aquela situação de, você precisa ser magra, você precisa ser retilínea, você precisa várias coisas que a gente sabe que o balé tem até hoje, e que algumas escolas já desconstroem isso, mas não é sempre, né? E aí a dança contemporânea veio vindo com novas ideias e novas formas de se mover, e eu achava aquilo o máximo. E isso tudo aconteceu em Caçador, Santa Catarina, que é a cidade onde eu nasci e cresci até a minha adolescência, até os meus 16, 17 anos, que foi quando eu decidi, junto com a minha família, vir para Curitiba. Só eu vim, no caso, né, estudar primeiro, fazer cursinho, para daí depois, então,
entrar para uma faculdade. E aí, como muitos já sabem, no outro vídeo que eu deixei aqui, vou deixar linkadinho aqui, explicando que eu fiz uma outra faculdade e tal. E aí, quando eu vim para Curitiba, eu entrei numa outra escola de dança aqui, que se chama Eliane Fetzer. Também muito grata, Eliane, por tudo que me ensinou e me inspirou. E aqui eu não sabia muito bem se eu ia dançar então jazz ou contemporâneo. E eu decidi já entrar para aula de contemporâneo. Acho que eu fiquei 1 ou 2 anos fazendo. E eu lembro que daí sim, nossa, daí eu comecei a descobrir um pouco, porque o contemporâneo também tem um pouco de técnica, assim, então eu comecei a descobrir um pouco mais essa técnica contemporânea que eu não conhecia. E aí teve acho que eu dei uma leve interrompida, acho que de 1 ou 2 anos eu parei por conta da faculdade, que eu achava que eu não estava dando conta de tudo, e aí eu parei. Mas aí 2 anos depois eu voltei para essa mesma escola, continuei dançando dança contemporânea, e eu comecei a ficar muito inspirada e achar que eu precisava ir mais longe do que simplesmente fazer uma aula ou 2 por semana, como eu estava fazendo naquela época. E muitas amigas minhas. Naquela época eu também fazia balé nessa escola. Muitas amigas minhas dessa época faziam muitas aulas na semana, assim, nessa escola. Mas por conta da faculdade eu achava que não ia dar conta de tudo, também era pago, então tudo. Tinha várias questões envolvidas ali no caso, né? Então eu fui em busca de. Eu queria muito fazer uma faculdade de dança mesmo. Então eu fui buscar lugares que poderiam ter e eu descobri que aqui em Curitiba existia uma faculdade, chama Faculdade de Artes do Paraná, hoje em dia é Unespar, FAP, né? Onde tem um curso de dança. E eu fiquei muito, muito com vontade de fazer esse curso, então fui, fiz o vestibular, tudo já. Isso eu já tinha feito já tinha terminado uma outra faculdade, né? E passei e entrei no curso. E lá nossa,